Afinal, o que é RPG e como é que se joga isso? RPG é a sigla para Realinhamento Postural Global. Desculpa, eu tinha que fazer essa piada. RPG é a sigla para Role Play Game, que significa jogo de interpretação de papéis. É um jogo que pode ser jogado de várias formas diferentes, mas aqui eu vou me ater muito mais ao RPG tradicional, ao RPG como a gente conhece, o que é um pouquinho mais popular no Brasil. É um jogo cooperativo onde em cada partida uma história vai sendo contada. É mais ou menos como se tivesse um grupo de roteiristas e esse grupo se reunisse para criar o roteiro de um filme ou uma série. A diferença é que aqui no RPG todo mundo se submete ao mesmo grupo de regras e todos concordam que tem um pouquinho de aleatoriedade. Em outras palavras, o RPG nada mais é do que uma desculpa para a galera se reunir, comer bobagem e falar besteira. Existem dois grupos numa partida de RPG, mestres e jogadores. Vou começar explicando os jogadores. Os jogadores são os protagonistas da história. São eles que tomam as decisões de como cada personagem vai agir, eles interpretam o que cada personagem vai fazer e como cada personagem reage a cada tipo de situação. A história começa a ser contada por eles, porque eles definem o tipo de heróis que vão existir na história, o tipo de personagens que vão existir, o tipo de protagonista. Ou seja, as características e a personalidade de cada protagonista. É mais ou menos como quem eu sou no mundo. Por outro lado, o mestre é normalmente quem tem mais experiência no jogo, ou quem está mais afim, ou quem foi sorteado, não importa. O papel do mestre é controlar o resto do mundo. Enquanto os jogadores ficam com os protagonistas, o mestre fica com todo o resto. Além disso, o papel do mestre também é propor o início da história e o desafio que os jogadores vão ter que passar. Afinal, o RPG é um jogo. E se não há possibilidade de derrota, não é um jogo. Eu acredito que a melhor forma de entender alguma coisa é através de exemplo. Então eu vou dar dois exemplos aqui de como seriam se a gente passasse para o mundo do RPG. Senhor dos Anéis e Harry Potter. Acredito que qualquer um de nós já conheceu pelo menos uma das duas histórias, né? E a gente pode ver bem claro em Senhor dos Anéis quem são os protagonistas. A gente tem o Frodo, o Sam, o Legolas, o Gimli, o Gandalf, o Aragorn, o Boromir, enfim, tem toda a Sociedade do Anel. São 7 jogadores, são os protagonistas dessa história. Enquanto que o mestre é Gondor, são os orcs, os elfos, Galadriel, enfim, todo o resto que não a Sociedade do Anel. Já em Harry Potter a gente tem o trio, Harry, Rony e Hermione. Os três seriam os protagonistas da história. Já o mestre seria Dumbledore, os outros alunos, os outros professores, enfim, todo o resto do mundo da magia. Ainda no Harry Potter, o mestre poderia ter feito a proposta de uma história onde existe um vilão que foi banido do mundo da magia e ele está tentando manipular as peças dele para voltar a ser um vilão e voltar a ser um bruxo poderoso e comandar tudo e a todos. Esse seria o início da proposta da história. Seria assim que o mestre iniciaria a contar a história. Os jogadores teriam criado seus personagens, Harry, Rony e Hermione, e teriam definido como que a história vai se desenrolar. O mestre não sabe como ela vai se desenrolar. Ele só criou o início e a partir daí ele vai interagindo com o que os jogadores vão apresentando. Voltando ao exemplo de Senhor dos Anéis, a história que o mestre poderia ter criado é que existe um anel e que esse anel está manifestando seu poder e algum dos personagens jogadores precisa levar esse anel até o único lugar em que ele pode ser destruído. E aí que a história se desenrola. O mestre não sabe, por exemplo, que o Boromir... Eu vou dar um spoiler aqui, gente. O mestre não sabe que o Boromir morre, quando ele morre e onde ele morre. O mestre simplesmente criou a aventura. O jogador, com as ações dele, com a forma com que ele interagiu com o mundo e com um pouquinho de aleatoriedade que vem dos dados, chegou nesse resultado. Então o RPG é muito de improviso, é muito de a gente estar a gente está no momento, de repente esse momento vir de cabeça para baixo de acordo com a aleatoriedade. Ou de acordo com a vontade dos jogadores, que às vezes é pior que a aleatoriedade. Então, para jogar RPG precisa só de 3 coisas. Um grupo de amigos, um guia de regras e dados, ou qualquer outra forma de girar números aleatórios. Inclusive, 2 formas interessantes são um papelzinho sorteado mesmo, escreve várias vezes os números de, sei lá, de 1 a 6, de 1 a 20, depende do RPG que você vai jogar. Mas escreve várias vezes os números no papelzinho, dobra, bota num saquinho e a gente sorteia. Funciona. E a outra é escrever vários números aleatórios num papel, fechar, assim, bem distribuídos no papel, né? Fecha o olho e pum, onde o teu dedo apontar é o número que tu tirou. Funciona, fica legal.
Ah, mas Douglas, eu preciso ler essa chaproca de 400 páginas para jogar? Eu só quero me divertir um pouquinho. Não, você não precisa ler o livro inteiro. É o ideal, é o aconselhado, mas precisar não precisa. Depende muito do grupo que vai jogar contigo. Se a galera já tem um domínio das regras e está disposta a te ajudar, show. Ou se o grupo não liga muito para a regra e a gente entende aqui na hora como vai ser, show também. O importante é que o grupo saiba como vai funcionar. Nas minhas mesas, eu não cobro que o pessoal leia, justamente porque eu sei que vida de adulto, a gente tem mais coisas a fazer. Eu li porque eu gosto, mas os jogadores vão ler depois, com o tempo, conforme a coisa vai se desenrolando. É normal que tenha que ler uma coisinha ou outra, justamente para escolher seu tipo de personagem, ou entender como vai ser o mundo onde vocês vão estar jogando. Mas não precisa ler um livro de 400 páginas, não. Ah, mas todo mundo pode jogar RPG? Será que não é uma coisa só para nerd, ou para quem é ator? Não, RPG é uma coisa totalmente democrática. Qualquer um, qualquer idade, na verdade não qualquer idade, tem que saber pelo menos ler e fazer uma matemática básica. Mas é um hobby extremamente democrático justamente porque não faz distinção entre classe social, entre idade, nenhum outro critério. É simplesmente reunir pessoas que estejam dispostas a brincar juntas. Ah, mas eu não sou ator, não sei interpretar, não vai ser pra mim. Vou te contar um segredo, eu também não sou. Nenhum de nós é. A gente simplesmente se diverte, fala bobagem e brinca. Às vezes fazer vozinha de personagem, falar de uma forma diferente, dá um sabor especial, mas não precisa, é totalmente um extra. Nas mesas aqui do canal, tu pode ver que são poucas as pessoas que fazem uma vozinha a mais, a maioria não faz. E tá tudo bem, o importante é a gente brincar e entrar no papel do personagem. Isso é a única coisa que vai ter que fazer. É entender que tu tem que pensar e agir como aquele personagem faria. De repente, tu é uma pessoa mais reservada, mas aquele personagem é mais impulsivo, age impulsivamente. Ah, mas eu não tenho dado em casa. Sério? Tá, tudo bem, tá me convencendo, mas por que eu deveria jogar isso afinal? Dá pra fazer um vídeo inteiro explicando isso depois e eu vou fazer, mas por enquanto eu vou resumir. Melhora a tua socialização e teu trabalho em equipe, justamente por ser um jogo cooperativo e tu tem que conversar com o pessoal à tua volta. Melhora o teu vocabulário, porque é um hobby muito de leitura, então tu vai acabar lendo coisas novas ou palavras que não conhecia, tu vai aprender bastante. Melhora a tua capacidade de resolução de problemas, justamente por ter que enfrentar os desafios que o mestre cria. E por fim, melhora a tua autoestima e tua autoconfiança, o que impacta em melhorias como, por exemplo, na apresentação de trabalhos em público, para galera que está ainda estudando, ou para entrevistas de emprego. São coisas que o benefício é indireto, mas faz bastante diferença. Mas e aí, ficou alguma dúvida? Ou então quer contar uma história de como foi as suas primeiras vezes jogando RPG? Comenta isso aqui no vídeo. Inclusive, para quem comentar aqui embaixo, vai ganhar mais 2 num teste de perícia na próxima sessão. Desculpem, mestres, eu tô jogando pesado. Eu sei. Cada mago usa as magias que tem. Até mais! RPG. O que fazem? Onde vivem? O que comem? Hoje no Globo Repórter.